Atalanta e Roma, Santos e Ceará. Vou analisar as odds desses dois melhores jogos dessa segunda-feira aqui nesse vídeo. Vamos lá então, começar por esse Atalanta e Roma. Já vale destacar duas equipes que oscilaram muito durante a temporada. A Atalanta começou muito bem, começou com o Reteg metendo gol a rodo, mas da metade da temporada em diante foi uma Atalanta que oscilou muito. Em determinado momento estava até brigando por título, junto ali com a Napoli e a Inter de Milão. A Inter venceu nessa rodada da Torino e a Napoli tropeçou em casa contra o Genoa. Já a Atalanta ao longo do caminho foi se perdendo e não tem mais grande chance de título. Já a Roma começou mal a temporada, oscilou, depois que o Ranieri chegou, o time encaixou, né? O Dovbyk começou a meter gol, o Dybala encontrou bom futebol, acaba que o Dybala tinha se lesionado recentemente, né? Mas, enfim, é uma Roma que se encaixou e é uma Atalanta que ainda oscila muito, vem de uma sequência de jogos boas, né? Mas no final das contas vai ser uma temporada não muito positiva para a Atalanta pelo que foi as anteriores, né? Ainda mais sendo atual campeão da Liga Europa, né? Enfim, já adiantar para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Geralmente estou trazendo 2 vídeos por dia. Além desse, por exemplo, já nesse domingo, né? Que é a análise dos jogos de segunda, de manhã cedo, domingo de manhã, eu trouxe todas as apostas do dia. Amanhã na segunda, a mesma coisa. Todo dia de manhã eu trago todas as apostas do dia. Na parte da noite, a análise dos dois melhores jogos do dia seguinte. Então se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos. Tá bom? As odds de resultados estão assim, ó. Vitória da Atalanta na odd 2, um empate em 3,50 e vitória da Roma em 3,70. É muito pela Atalanta ser mandante, tá? Mas, por exemplo, menos de um mês atrás a Atalanta perdeu para a Lazio em casa, né? Em um contexto um pouquinho parecido, em que a Lazio venceu por 1-0, né? Enfim. Linhas de finalizações, vamos olhar primeiro no critério de odd 2, né? E aí eu tenho aqui o de no mínimo duas linhas para montar a nossa múltipla aqui e aí a variação dela. Olhando tanto para esse jogo quanto para o do Ceará. Depois a gente olha para 1.5 e depois 1.25. São as odds que eu olho. Provavelmente a linha de finalização vai estar melhor do lado da Roma, por ser zebra, né? Enfim, aqui do lado da Atalanta tem o Tornag, Dimicic, Kusunu e Rien. Nada vale a pena. No lado da Roma, vamos ver aqui, critério de odd 2. Primeiro aqui é o Sangaré. Aí depois tem o Nordin, Nelson, Duarte, Angelinho, Abdulhamid, o Zelik, né? Não. O gol da Atalanta não vai pagar quase nada e o da Roma paga 1,36. Linha de cartão, vamos ver aqui, também não vai pagar quase nada, né? O da Atalanta 1,11 e da Roma 1,083. Vamos ver linha de faltas agora. Se tem odd 2. No lado da Atalanta não. No lado da Roma tem o Dybala e o El Shaarawy, mas são caras de ataque, né? Então não vale a pena. Linha de desarme tem do Reteg, mas o Reteg é centroavante, então não vale a pena. No lado da Roma, Dovbyk é centroavante. Mesma coisa do Reteg, não vale a pena. Então linhas de odd 2 não estão boas para Atalanta e Roma. Vamos ver aqui em Santos e Ceará. É, e aí em seguida a gente já olha de 1.5 também e depois de 1,25. Então, ó, aqui esse Santos e Ceará é um jogo que, se a gente analisar pelo peso das camisas, o Santos é bem favorito. Se a gente analisar o futebol jogado e o futebol apresentado, é um duelo muito equilibrado, porque o Santos é mandante. Se o jogo fosse no Castelão, o Ceará ia ser bem favorito. O momento do Ceará é melhor, o Ceará apresenta um futebol melhor, o Ceará é um time mais encaixado, o Ceará tem uma ideia de jogo mais clara. Fora que o momento dos seus jogadores é melhor. O Pedro Raul tá fazendo gol a rodo. Já no Santos, o Neymar machucado, o time não encaixa. Tem a individualidade do Soteldo. É ver se ele vai decidir. Contra o Grêmio, o Soteldo jogou demais. Mesmo assim, não foi o suficiente para o Santos vazar a defesa do Grêmio, que nem é muito boa. E mesmo assim, não conseguiu vazar. Enfim, linhas de resultados estão assim: vitória do Santos 1,90, um empate em 3,25, vitória do Ceará em 4,50. É muito pelo peso da camisa e pelo Santos ser mandante. E pelo futebol apresentado, não corresponde. Enfim.
Linha de finalização, vamos ver aqui, primeiro do lado do Santos, o único aqui é o Luan Pérez, é zagueiro, então não vale a pena. E no lado do Ceará, vamos ver aqui, primeiro aqui é o Marlon, zagueiro, Matheus Bahia, lateral esquerdo, o Jackson acho que é zagueiro, o William Machado, se eu não me engano, é zagueiro ou lateral direito também. De qualquer forma, não valeria a pena. Linha de gol do Santos não vai pagar quase nada, do Ceará paga 1,60. De cartão não vai pagar quase nada, que é 1,02 do Santos, 1,06, né? Do Ceará 1,02. Então nada interessante de odd 2. Olhando para odd 1.5 agora, né? Como odd 2 a gente não encontrou nada. De odd 1.5 tem o primeiro aqui no lado do Santos é o Luizão. O Luizão joga de lateral direito, por mais que seja zagueiro de origem. Escobar lateral esquerda. Então o lateral não vale a pena. Eu gosto de pegar de meio campista para frente. E nem primeiro volante eu gosto de selecionar. Segundo volante para frente, eu acho interessante, caras que tem uma chegada à frente. No Ceará nem tem nenhuma linha de odd 1.50. De gols a gente viu que não tem, cartão também não. Então aqui a gente talvez possa ver depois em odd 1,25, né? Vamos voltar para o jogo da Roma para a gente ver se encontra pelo menos duas linhas de odd 1,50. E no critério de odd 1,25 é no mínimo três linhas que eu seleciono, né? Para dar ao menos uma odd 2. Vamos ver aqui de odd 1,5 do lado da Roma, finalização. Do lado da Atalanta, aliás. Primeiro aqui é o Belanova, o Belanova é ala. O Deron é um primeiro volante. Sulemana não conheço muito bem. O Palestra ele joga às vezes como um ala direita, mas ele é basicamente um ponta que joga de ala. Canhoto, joga geralmente pela direita. Seria interessante, tá? Mas a amostragem que eu vi dele na Atalanta sempre foi um reserva. Joga pouco, por mais que eu tenha gostado bastante quando eu vi, tá? Então, se eu encontrar ao menos mais uma outra linha, eu uso essa do Palestra, tá? Eu gosto do futebol dele. Quando ele jogou, eu gostei. Poste não conheço tão bem, Tolé é zagueiro, Bernasconi não sei, Comi não sei, Kolasinac zagueiro pela esquerda, né? Ela era lateral, virou zagueiro pela esquerda na Atalanta. Mas a do Palestra, na minha visão, dá pra usar, tá bom? No lado da Roma agora, Jorge 1.5. Primeiro aqui é o Rencho, não, Rúmel zagueiro, Indica zagueiro, Edne não conheço, Mancini zagueiro. Finalização não. Gol da Roma era 1,36, né? Cartão também não chegava lá. Vamos ver desarme e falta. Tá. Ó, linha de falta aqui, o primeiro aqui, ó. De Ketelaere, meio atacante. Eu gosto de pegar primeiro e segundo volante, tá? Linha de falta e desarme. Vamos ver o que mais aqui. Passalit, se ele jogar, geralmente é no meio campista mais avançado, parecido com o De Ketelaere. Então, não. O Ruggeri é zagueiro. Belanova é ala. E o Vlahovic, não é o Vlahovic da Juventus, né? Mas esse daí eu não sei muito bem qual é a característica dele. Do lado da Roma agora, Hensch não conheço tão bem. Indica é zagueiro. Angelinho ala esquerda. Paredes. Paredes eu vou usar. Porra, Paredes pagar 1,50. Cara argentino bate pra caramba. Então a gente já tem a falta do Paredes e o chute do Palestra. Se eu encontrar alguma coisa melhor, aí eu vou com a falta do Paredes e essa outra coisa. E o Palestra deve ser reserva. Enfim. O Sule é o meio atacante, então não. O Romeu é o zagueiro. Pizzi seria o meio atacante, né? Mas não paga o suficiente. Baldanzi, não sei direito qual a característica dele. Desarmes. Vamos ver aqui primeiro o lado da Roma, que já está selecionado. De odd 1.5. Não tem nada. E no lado da Atalanta, De Ketelaere é um meio atacante, então não. A falta do Passalit até que faz sentido, tá? Que ele ajuda mais no meio de campo do que o De Ketelaere, que é basicamente só um meio atacante mesmo. Cara, de odd 1.5 vai ser isso, então. É uma falta do Paredes e um chute do Palestra. Já vou adiantando, eu acho que o Palestra vai ser reserva. Tá. Mas se ele jogar, eu acho uma boa e tem isso de substituição. O que entrar no lugar dele, a linha continua viva. Vale destacar, o Bela Nova também é um ala, ele chega à frente, tá? Só que, como eu falei, o Palestra é quase um ponta que joga de ala. O Bela Nova é um lateral, só que é um lateral ofensivo. Enfim, então aqui é a nossa linha. No critério de odd 1.5, é uma falta do Paredes e um chute do Palestra. Daí deu mod 2,40. E aí a variação agora, que é dois chutes do Palestra. E vamos lá para baixo pegar a segunda falta do Paredes.
Então isso daí deu uma odd 12, beleza? Então essa é a nossa linha simples e a variação no critério de odd 1.5. Critério de odd 1,25 agora. Já, como a gente já tá aqui, já vamos olhar nesse jogo e depois a gente vai pro do Ceará. Critério de 1,25 é no mínimo 3 linhas. No mínimo e no máximo, tem que ser cravado 3 linhas. Tá? Então aqui ó, no lado do Atalanta, o primeiro que eu conheço bem, o Ederson é um volante. Em odd de 1,25 não vale a pena não. Aí o resto não. Então a linha de finalização da Atalanta não tão boas para 1,25. No lado da Roma, o primeiro aqui é o Pizziglio. Pizziglio é um meio atacante. Tipo, se o Dybala não jogar, pode jogar o Pizziglio, entendeu? Tipo isso. O Saelemaekers também. Se jogar com 3 zagueiros, ele pode fazer um ala, né? Se jogar com 2 zagueiros, ele pode fazer um ponta. Depois tem o Cristante, o Cornet. A linha do Pizziglio e do Saelemaekers estão boas. Eu consigo usar os dois, tá? Por mais que seja do mesmo time. Eu vou selecionar aqui. Eu vou selecionar o Saelemaekers, tá? Ou o Pizziglio. Não sei. A princípio eu vou com os dois, tá? Aí depois a gente seleciona. Ah, tem aqui os gols, né? Gol da Atalanta eu não sei se vai pagar. É 1,18. O da Roma paga 1,36. Só que eu não vou pegar esse gol fora de casa, não. Cartão a gente tinha visto que não paga muita coisa. Vamos ver aqui. Falta eu não vou usar, paga 1,25. Vamos ver desarme. Tem o Maldini. Maldini é um meio atacante. O Lukman também é. O Lukman é atacante. O Zappacosta é um ala direita. Ele que deve jogar e não o Palestra, que nem a linha que a gente usou, né? Que nem eu falei. Brescianini é um meio atacante também, canhoto. Passalit é um terceiro homem de meio de campo, né? Mais avançado. Kusuno, zagueiro pela direita. Ele é muito parecido com o Bisek, da Inter de Milão, características, né? Belanova é ala. E da Atalanta é isso. Do lado da Roma agora. O Indica é zagueiro, o Mancini é zagueiro. Mais. O Sule é meio atacante. Dybala, meio atacante. É o Xarau e ponta. Até daqui é isso, então. Então daqui, a princípio, é o Pizziglio e o Saelemaekers. Eu não queria usar dois caras do mesmo time, né? Vamos ver no jogo do Santos e Ceará, pra ver se a gente consegue selecionar duas coisas, que aí eu tiro ao menos um desses. Cara, eu vou pegar o gol do Ceará, tá? Aliás, o gol do Ceará paga bem mais, né, do que 1,25. Né? O gol do Ceará paga 1,61. Daria pra usar no critério de odd 1.5. O Santos vem tomando gol todo o jogo. Aqui, ó, o gol do Santos paga 1,25. Cara, o Santos vai ter que fazer gol. Vai ter que fazer gol. Senão é capaz de torcida invadir e matar os jogadores, cara. Vou ter que pegar o gol do Santos. Eu vou usar o gol do Santos. De finalizações agora. O primeiro aqui é o João Schmidt, não vale a pena. O Zé Ivaldo também não. O Rincon não. Então finalizações do Santos não estão boas. E no lado do Ceará, o primeiro aqui é o Lucas Mugni. O Mugni é um meio atacante. Pode cobrar faltas. Essa linha do Mugni não tá ruim, não. Dá pra usar ela. Tá. Então vou fazer isso. Gol do Santos e chute do Lucas Mugni, tá bom? Então a gente, que nem eu falei, eu tenho o critério de 3 linhas. Então a gente tem que excluir uma, tá? Então tem aqui um chute do Saelemaekers. Vamos analisar linha por linha selecionada. Saelemaekers deve jogar ou como um ala direita, se jogar com 3 zagueiros, né? Que aí provavelmente seria quem? O Indica, o Hummels e o Mancini. E aí o Saelemaekers faria uma ala pela direita. O Saelemaekers já fez alguns jogos bem interessantes na temporada. É um cara que é sempre um escape de velocidade. E o Pizziglio jogaria no meio de campo. Seria se jogasse o Paredes, o Koné e o Pizziglio. Seria essa a tendência e o Pizziglio o cara com mais liberdade para chegar à frente. E aí na do Santos, é um gol de um Santos que está em crise e vai jogar em casa em um jogo em que o Santos é favorito muito pelo peso da camisa. Se o Santos empatar, é vaia. Se o Santos perder, mais vaia ainda. O Santos tem que fazer ao menos um golzinho, cara. Pra torcida não matar os jogadores. Então, eu acho que eu vou ter que usar gol do Santos. Eu sei que a fase é ruim, cara, mas pela odd e o Santos jogando em casa, não sei se vai ser na Vila Belmiro ou no Pacaembu ou independente do local. E é um time do Santos que tem atacantes bons, cara. Tiquinho Soares, David Washington jogou contra o Grêmio de titular. O Laser, Soteldo.
Tassiano chega na frente. O Gabriel Bom Tempo, eu vou usar gol do Santos. E o Mugni é o meio atacante do Ceará. Ele cobra falta, bate escanteio, pode chegar à frente. Então, eu vou usar essas duas linhas. E ali eu vou tirar o Makers porque ele pode jogar de ala, né? E o Pizzi, se jogar, vai ser um cara mais avançado, ainda mais fora de casa. Tá? Então eu vou com isso daqui. Um chute do Pizzi, um gol do Santos e um chute do Mugni. Eu fico meio receoso do Mugni porque é fora de casa, né? Mas como tem isso de substituição, então se ele sair e entra outro cara no lugar dele e finalizar, ele abate do mesmo jeito. Tá? Então deu uma odd de 2,22. Tá? Então. E aí vamos pegar as variações agora. Aqui, ó. É 2 chutes do Mugni. 2 gols do Santos. E no jogo da Roma, 2 chutes do Pizzi. Quem quiser pode ir com o Makers, que nem eu falei, e retirar uma dessas outras linhas que eu selecionei. Tipo, não confio no Mugni porque é fora de casa. Pode tirar o Mugni, deixar o Makers. Não confio no Pizzi, pode tirar também, fica a seu critério. Então deu mod 1306, beleza? E com isso a gente fecha as apostas para essa segunda-feira analisando esses dois jogos. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, tá aí, então. Deu para analisar esses dois jogos, tanto em critério de odd 2, 1.5, 1.25. E é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!